Melhores profissionais da cidade 2024. Olha, gente, hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui o Dr. Edgar Valdívia. Ô, doutor, você tá bom? Tudo bem, Rafael? Doutor, que satisfação receber você. Que bom que você conseguiu esse tempinho para falar com a gente, viu? Doutor é endodontista? Isso. Explica pra gente o que é um endodontista. O endodontista é o profissional da área da saúde e da odontologia que faz o tratamento de canal. A gente trabalha muito com dor, né? A gente trabalha muito com dor, a remoção de dor e processos infecciosos dos nossos pacientes. Então, é um trabalho que exige bastantes considerações com relação ao que o paciente está sentindo, né? E como ele vai ficar depois do procedimento. Então, é um trabalho muito nobre aí da odontologia. É nobre, muito bonito, que é cura, né? Tirar a dor da pessoa é uma cura. Exatamente. A gente trabalha muito essa questão relacionada o motivo pelo qual o paciente está ali é uma condição que traz ele, né? Uma condição que não são as melhores, né? O paciente com muita dor, o paciente veio com um processo infeccioso, e sim como o paciente vai sair daí. E nas nossas clínicas odontológicas a gente trabalha muito essa questão do bem-estar do paciente. A gente sempre fala trabalhar bem-estar e saúde. Esse é o grande ponto. Olha, o doutor Edgar é CEO de 3 clínicas. Rapaz, dá trabalho? Dá trabalho. Eu tenho me dedicado bastante à parte empresarial. Sim. E a parte empresarial das clínicas como diretor clínico das nossas operações, tanto Espaço Figueira Odontologia, Odontofico e Ficos Odontologia Especializada, são 3 empresas que têm a mesma filosofia, a mesma cultura, e isso faz que a gente tenha uma responsabilidade muito grande em lidar com pessoas, né? Então, a gente trabalha muito essa questão relacionada de bem-estar, como o paciente vai se sentir, a gente foca muito na experiência. Um diferencial bem legal. O Figueira, né? Lá é diferente, né? Por que chama Figueira? Exatamente. O nome Figueira vem pela árvore. Sim. A árvore que é o ficus, né? Sim. Que a figueira, ela tem uma conotação bíblica muito grande. Sim. Ela tem uma conotação espiritual também muito grande. Sim. E de prosperidade. A figueira é a primeira árvore citada na Bíblia, né? Sim. Ela está no Jardim do Éden. Adão se cobre com uma folha de figueira. Sim. A figueira, ela é uma árvore que ela tem uma força de raiz muito grande. E isso faz que a gente entenda o quão a gente precisa ser próspero, mas ter uma raiz, a sabedoria para prosperar. Então a figueira, ela é uma inspiração. Perfeito. E aí veio o Espaço Figueira. Aí, Odontofico é de ficus, do nome científico da figueira, e a nossa outra empresa que é a Ficos Odontologia Especializada, que já é o nome científico da figueira, né? Maravilha, olha, são clínicas assim que o pessoal sente o diferencial, né? Doutor, como é que você iniciou nessa jornada? Você sempre quis estar nesse ramo, assim? Rafael, eu estive na área acadêmica por 10 anos. Sim. E nesses 10 anos da área acadêmica eu ganhei muita expertise em como lidar com pessoas, como lidar com alunos e com situações adversas que a gente tem no dia a dia, mas muito relacionado à parte educacional, à parte de ensino. No momento que eu decidi empreender, que eu comecei com a primeira clínica odontológica do Espaço Figueira, foi um grande desafio porque a gente queria trazer uma odontologia diferenciada, uma odontologia humanizada, e nisso da gente ter certas situações que marcam o diferencial é investir na experiência do paciente. E essa experiência, ela vai relacionada a tudo aquilo que o paciente vai sentir. Então, quando o paciente ele chega na recepção, aquele momento que ele está ali, é muito engraçado que os pacientes falam: nossa, eu me sinto como se fosse em qualquer lugar, menos no dentista. É verdade. E esses detalhes fazem toda a diferença, porque a gente sabe que 87% das pessoas têm medo de ir ao dentista. Tem medo e é porque também as clínicas, às vezes, ela não é aconchegante, né? Como ela nos espaços, nas suas clínicas. A pessoa tem, né? É doído, né? O pessoal fala. Exato. Ninguém gosta de ir ao dentista, Rafael. A verdade é essa. Ninguém gosta de ir ao dentista, mas é uma necessidade. Sim. E quando a gente faz o trabalho contrário de humanização do paciente, aquele café da recepção, aquele bolo que lembra a casa de vó, aquele cheiro a gente veste na aromaterapia. Então,
Isso é importantíssimo, porque a aromaterapia é o bem-estar inconsciente que a pessoa atende e fala, nossa, que cheiro gostoso. Sim. Isso não tem cheiro de dentista. E cheiro de dentista nos remete ao inconsciente coletivo de dor, de falar, nossa, isso aqui é o terror, vou sentar naquela cadeira odontológica. Então, quando o paciente está na recepção, ele já tem essa experiência positiva de bem-estar. E isso faz automaticamente, quando o paciente passe para o consultório, para a sala de atendimento, ele está muito mais relaxado. E a gente tem um feedback muito positivo de tudo isso. Então, o impacto que foi, a partir do momento de todo um planejamento que não se esperava a repercussão que se teve, é muito positivo para nós. E assim a gente conseguiu, a partir disso, reproduzir, né? Não só na primeira clínica, na segunda e na terceira, a mesma forma de trabalhar. Perfeito, olha, clínicas de excelência, um cuidado muito legal e é muito importante, né? A pessoa ter o cuidado com o dente. Tem gente que até perde a vida, né? Às vezes deixar alguma dor, né? Alguma coisa. O medo de ir no dentista às vezes pode atrapalhar, como é que fala? Virar alguma coisa muito grave, né? Exatamente, Rafael. A gente tem um índice do INCOR, um dos hospitais referências do coração no Brasil, que existe um grande fator que desenvolve uma doença no coração que chama endocardite bacteriana, que leva ao óbito. E o fator que desenvolve está muito diretamente relacionado com o problema dentário. Então, quer dizer que infecções mal curadas, uma infecção ativa dentária, já seja por um problema de canal, por um problema de uma extração mal realizada ou uma infecção local ali na boca, isso repercute diretamente no estado de saúde de um paciente, então levando a uma infecção generalizada, levando a que essas bactérias elas se deslocam para o coração. Sim. E isso se chama endocardite bacteriana, que leva a óbito. Então o cuidado é muito grande na área da saúde para que a gente possa entender a complexidade de um processo infeccioso e como isso repercute de uma maneira sistêmica no paciente. Sim. Doutor, o que é o melhor assim, de ser endodontista? Assim? O que é o mais gostoso da profissão? O mais gostoso da profissão é a gente promover a cura. Sim. Acho que isso eu sempre falo de todas as especialidades da odontologia, a gente tem certas características do paciente, ele vem por um motivo, mas quando, falando da especialidade de endodontia, de tratar canal, ele vem muito abalado. Sempre quando o paciente ele quer fazer um tratamento ortodôntico, ele quer um alinhamento, ele está procurando ali muitas vezes estética. Sim. O paciente vai fazer uma lente de contato, um clareamento, ele está procurando uma estética e nota-se que visivelmente isso não altera o estado de saúde geral ao que o paciente comparece à consulta. Na nossa especialidade, o paciente sempre, por algum motivo, está ali, algum motivo que está desgastando psicologicamente o paciente, que é a dor, e muitas vezes um processo infeccioso, uma cárie muito extensa, algum problema dentário que está ali presente o tempo inteiro. Então, falando de endodontia, o tão importante que é a nossa função é manter dente em boca. A gente veio de uma odontologia, ao decorrer dos anos, de uma mudança muito grande, desde um ponto de vista, falando de gerações, nas quais qualquer dor era motivo de extração de dente. Hoje a gente preza por manter dentes em boca. Então, a especialidade que mantém dente em boca é endodontia. Melhor manter o dente da boca é o mais recomendável. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes, o tratamento de canal é a gente promover a cura e manter o dente em boca. Após uma avaliação, quando o dente não tem condição para ficar em boca, é extraído o implante. Então, se a gente exemplificar, por exemplo, sempre faço esse exemplo comparativo para que isso seja linear e palpável para o paciente, para que ele possa entender sobre uma perspectiva mais global sobre o assunto. Se você tem uma ferida na mão, você iria arrancar o braço e colocar um braço mecânico? Nunca, né? A gente sempre tenta curar aquela ferida para que a gente possa devolver ali saúde. E assim que funciona o tratamento endodôntico, é a cura para a gente manter uma estrutura que é muito nobre, é muito nossa, é irreproduzível. O implante, ele é reposição. E a gente tem, em nossas clínicas especialistas em implante, a gente tem todas as especialidades. Só que a gente sempre preza por tratamentos mais conservadores. Sim. E isso é um grande ponto, de não ser radical ao ponto de querer extrair e colocar implante. Sim. Às vezes
vezes eu vejo esse pessoal influencer, né? Coloca aqueles dentes tão brancos assim, sabe? Como é que fala? Fica bem artificial assim, né, doutor? Fica. As lentes de contato, aqueles dentes brancos que são as lentes de contato, existem situações aí pelo qual o paciente ele vem. Normalmente o paciente fala, olha, eu quero ter dentes brancos. Sim. Só que essa consideração desmedida por parte do paciente por querer dentes brancos é não saber o tão branco que vai ficar o resultado. Então a gente vê aqueles jogadores de futebol com aqueles dentes muito brancos que parecem aqueles chicletes Trident. É verdade. Então a gente sempre faz um planejamento para os nossos pacientes. A gente faz um tratamento que se chama mocap e nesse planejamento a gente antecipa resultado. Então a gente mostra para o paciente como que vai ficar o caso dele. E todas as modificações necessárias para um sorriso estético, harmonizado, é considerado como dentro de um planejamento. Então quer dizer que o resultado vai ser muito fidedigno àquilo que se planejou. É o grande ponto. A gente não trabalha com procedimentos em que o paciente abre a boca e já vão colocar uma lente em resina e o paciente fala, nossa, doutor, ficou muito branco. Não ficou. Sim. Então o planejamento antecipa resultado. E o paciente pode falar, olha, eu quero dentes brancos, não, eu quero um tom mais assim. E o nosso parecer desde um ponto de vista profissional é falar, olha, um dente nessa característica, um tom branco, mas não tão branco, vai ser muito mais harmonioso o teu sorriso, que passa naturalidade e aquela sensação de uma pessoa saudável, que um dente muito branco que você não transparece o tão natural que é um sorriso, sim, e sim algo que é muito chamativo. Então, os famosos estão voltando atrás. A odontologia voltou muito atrás, porque aqueles dentes brancos que já foi moda há uns 5, 8 anos atrás, as pessoas estão querendo algo mais natural. E isso é muito bom pra gente. Pô, doutor, que papo gostoso. Só dá até vontade no dentista. Né? Doutor, tem algum spoiler, assim, alguma coisa que você pode contar pro futuro, assim, novos tratamentos, assim, tem alguma novidade para contar pra gente? Legal, isso é uma pergunta muito interessante, Rafael, até porque nossas clínicas, a gente trabalha com muito recurso tecnológico, dos recursos mais atuais. Nós somos referência no atendimento de convênios no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e a gente, como citamos anteriormente no começo da entrevista, nós investimos na experiência, então humanizado, que é o bem-estar e a odontologia, mas também a gente investe em recursos tecnológicos para gerar resultado, para gerar um tratamento que o paciente fique menos tempo em cadeira, na cadeira odontológica, e que a gente tenha um resultado otimizado. Então, associar a parte técnica dos nossos profissionais, da nossa equipe, que são especialistas, mestres e doutores em odontologia, quer dizer, gente muito capacitada, associando a recursos tecnológicos, o resultado é muito bom. E a gente vê essas questões. Então, nós trabalhamos com recursos tecnológicos de última geração, como o laser. O procedimento de laser terapia é um procedimento que ele tem se desenvolvido ao decorrer dos últimos 5, 10 anos e que a gente vê que poucos profissionais trabalham. Então, isso é um diferencial muito nosso, trabalhar com recursos tecnológicos para que a gente tenha um resultado. E todo complemento de tratamento gera excelência. A gente sempre trabalha com excelência. O resultado para chegar na excelência são técnicas que a gente trabalha, só que excelência não se discute, é indiscutível que o resultado que a gente procura sempre vai ser excelência. Sim. E para isso tem que ter recurso tecnológico. Então a gente tem câmeras intraorais, a gente tem recursos audiovisuais em cada sala, em cada consultório, para que o paciente possa entender sobre o tratamento antes de iniciar no tratamento. Trabalhamos com laser terapia, falando em endodontia, motores endodônticos, localizador apical. A gente trabalha com óxido nitroso, que é para sedar paciente. Trabalhamos com scanner, que já não é aquela moldagem convencional. A gente faz um escaneamento 3D do paciente e esse escaneamento vai reproduzir um modelo virtual. Então, isso faz que a odontologia seja diferenciada e nós investimos nessa diferenciação de mercado. Olha isso.
ser diferenciado e convidar todo mundo para nas redes do doutor, que é muita informação, foi muito legal. Também das clínicas, viu, que são muito bem administradas. O pessoal elogia muito, principalmente o pessoal dos convênios, né? Que tem aí a diferencial que a pessoa sente quando entra na clínica, né? Desde do aroma, desde tudo, assim. Realmente é um trabalho muito bonito, muito inspirador, viu, doutor? Exato, Rafael. E eu sempre, a nossa preocupação, eu como diretor clínico das nossas empresas, das nossas clínicas odontológicas, é sempre ter uma equipe alinhada. Legal. Isso é importantíssimo. A base, a nossa cultura, ela vai relacionada a o quanto nossos profissionais estão felizes trabalhando. Legal. Isso é um fator muito importante, porque ninguém entrega o que não tem. Sim. Eu sempre falo a lei da semeadura, que a gente precisa plantar para colher. Isso existe uma proporcionalidade de resultado muito grande quando a gente entende que a gente precisa fazer o bem para colher o bem. Então nossa equipe é totalmente alinhada, a gente vê pessoas muito felizes, dentistas muito felizes trabalhando na nossa equipe, então nossa condição é muito boa de trabalho. E falar uma mesma linguagem é fundamental, porque isso é a cultura, isso transparece o quão a gente é linear dentro de todos os nossos atendimentos. Existe um código do infinito, que é o Gênesis 10, versículo 6, no qual fala sobre a unidade, né? A Torre de Babel, que está citado na Bíblia, esse versículo no qual eu sempre, quando eu li, eu entendi a partir daquilo o quão é importante a gente estar alinhado com o mesmo propósito. E isso é importantíssimo nas nossas empresas. Esse versículo, que é o Gênesis 10, 10 versículo 6, citado na Bíblia, fala sobre a Torre de Babel, a construção da Torre de Babel, e nesse momento da construção na Babilônia, né, que é feita a Torre de Babel, a ambição do ser humano de construir uma torre tão grande para chegar ao céu. Sim. E nisso, nesse versículo se vê o quão unidas estavam as pessoas por um mesmo propósito, para querer um objetivo maior. Desde um ponto de vista bíblico, a gente vê que ali era um sentimento muito egoísta do homem querer chegar ao céu e querer se igualar ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Mas desde um ponto de vista empresarial, isso mostra o tão unido que as pessoas precisam estar, falando a mesma linguagem, o mesmo propósito, honrando com valores muito similares, para que isso seja transparente, para que todo mundo tenha clareza de propósito. Consequentemente, os pacientes podem passar com qualquer um dos nossos profissionais, que todos vão ter um atendimento muito similar. Maravilha, coisa boa. Olha, uma aula aqui com o Dr. Edgar. Olha, uma conversa muito, muito boa, né? Tenho certeza que o pessoal que assiste a gente, e os profissionais também que querem se inspirar, né? Vou ter aqui um conteúdo assim muito gostoso. Sabe, doutor, aqui no Prêmio Melhores Profissionais da Cidade, a gente tem um bate-bola, jogo rápido. O pessoal conhecer um pouco mais quem está por trás das profissões. Tem umas perguntas aqui para fazer para você. Pode fazer? Claro, fico à disposição. Conta pra gente. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível foi uma viagem para Cuba. Uma viagem inesquecível foi uma viagem que eu fiz para Cuba. A gente sabe que Cuba é um país que por muitos anos primou o socialismo, né? O socialismo muito fechado. E é muito interessante a gente ver como uma sociedade não evoluiu ao decorrer dos anos por uma questão de um regime socialista. Mas o quão lindo que é o Caribe cubano. Então a gente vê um contraste, parece que eles como se estivessem vivendo em 1976. E o quão organizados eles são, mas o quanto de miséria que a gente observa numa sociedade que não evolui por questões políticas. Não estou defendendo nenhum ponto de vista político, mas entende-se que certas situações que a gente vive no nosso país priorizam o quão cada um pode prosperar através de um regime capitalista, né? Então isso me chamou muito a atenção. Legal. Tem algum livro que mudou sua forma de pensar? Tem. Um livro que eu gostei muito do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Excelente.
Eu gostei muito desse livro porque quando eu comecei a ler, eu li esse livro, né? Eu comecei a entender como lidar com pessoas, né? Sim. Como lidar com pessoas. E isso foi fundamental no crescimento das nossas empresas. Legal. Como lidar com pessoas, porque basicamente, depois de anos eu sendo um dentista operacional, estando ali como dentista o tempo inteiro, eu comecei a entender que não é sobre dentes, e sim como lidar com pessoas. Perfeito. E quando a gente começou a entender, quando eu comecei a entender como lidar com pessoas através desse livro, tudo começou a mudar na minha vida. Então, o lado empresarial começou a surgir a partir de certas leituras que é importante. Então, lidar com pessoas, para mim, é um desafio constante e esse livro me inspirou. Sim, é um livro muito bom e olha, é um desafio mesmo. Doutor, tem uma frase, um lema assim que você carrega para a vida? Dentro de uma frase, um lema, eu sempre... Eu estava pensando nisso hoje de manhã, eu estava pensando numa frase, quem quer vencer não mete atestado. Eu acho que isso é uma frase tão curta, mas é uma coisa tão atual e entre gerações, o tão importante que a gente precisa estar alinhado com o nosso propósito diário, né? Nosso propósito diário de eu preciso acordar, eu preciso fazer as coisas acontecerem. E eu preciso sempre estar motivado por um propósito maior, seja ele qual for, mas isso levar todos os dias. E a consequência de tudo isso é ter disciplina. Então, quem quer vencer não mete atestado, a gente ter propósito de vida, atitude para gerar riqueza. Né? E dentro disso, nas nossas clínicas odontológicas, a gente sempre tem um tronco no meio da recepção ou em algum canto. Que esse tronco vai no formato de árvore, de tronco, ele vai do chão até o teto. E os pacientes perguntam, doutor, mas por que esse tronco aqui no meio da recepção e ele vai e orna muito bem com a nossa decoração rústica? Por que ele vai do chão até o teto? Porque a gente entende que o chão, que é a sabedoria necessária para a gente começar a estruturar um segmento, para a gente lidar com os desafios diários, é a raiz, né? A sabedoria que a gente precisa ter para lidar com os diversos problemas que a gente tem na vida, o tão que a gente precisa ser firme e forte para ter um propósito, né? O tronco, o desenvolver do tronco, o crescimento que a gente precisa a partir de um propósito, e a abertura da copa, ou chegar lá no céu, ou chegar lá no teto, é a riqueza, né? A consequência de tudo isso. Então, propósito, atitude e riqueza. Eu sempre levo isso. Coisa boa. Doutor, seu maior medo? Meu maior medo... Olha, é uma pergunta interessante e... Vai falar que é de dentista. Né? Então pode, né? Já tive. O maior medo não é de dentista. Eu acho que isso é o maior medo, de não dar certo. Eu sempre levo isso comigo e talvez isso me impulsiona a querer fazer dar certo. Sim. Eu sempre falo que as pessoas que acordam 11 horas da manhã, meio-dia, tem gente que já acordou às 5, tem gente que já começou muito antes. E o não dar certo é você não cumprir com o seu propósito de vida. Sim. E nós viemos aqui para servir. Eu acho que todo ser humano ele veio à Terra para servir. E todo mundo tem um propósito. Tem um livro muito interessante, Rafael, que se chama Ikigai. Ikigai é uma sabedoria japonesa, no qual ele fala todo ser humano tem um propósito. E o ser humano, muitas vezes, ele não identifica o porquê ele está aqui. E o ter medo é você não ter clareza do seu propósito. Então, esse medo vai muito relacionado a não uma questão de trauma, mas uma questão de não ter clareza do meu propósito. E nesse livro cita duas questões muito interessantes. Uma delas a gente tem dois momentos que o ser humano ele identifica o seu propósito, o porquê que a gente está na Terra. O momento que ele nasce, que é o momento que ele tem uma identidade, e no momento que ele identifica por que ele está aqui e ele batalha diariamente para cumprir aquilo que ele sonhou e que vai ser ao decorrer dos anos. E às vezes isso não tem uma idade certa, então por isso que às vezes tem pessoas com 20 anos, tem um propósito muito claro, com 30, com 40, e tem gente com 60 e nunca achou o seu propósito. Então, o medo
ele vai muito relacionado a uma insegurança. E quanto mais a gente construir disciplina, uma rotina regrada, com muito propósito, eu acho que esse medo ele vai diminuindo. Perfeito. Doutor, o que você sente mais saudade? Saudade. Outra pergunta muito interessante. Com relação à saudade, são sentimentos que a gente tem, né? Eu sempre penso que a saudade é um sentimento relacionado àquilo que não se viveu diretamente ou de que ainda gostaria de viver mais daquele momento. Sim. A saudade, sempre a gente, quando tem a despedida de algum familiar nosso, de um ser muito querido, às vezes certas pessoas não conseguem lidar com a perda ou mantêm aquilo. A saudade nada mais eu ainda gostaria de estar ali com aquela pessoa. Então, eu tenho saudade muito de certos momentos da minha vida que eu falo, tinha muito menos responsabilidades, ou daquela infância que era muito boa, mas são sentimentos aí que a gente leva sempre. E que é gostoso, né? Sentir saudade é um sentimento tão nobre. Verdade. Alguma comida que você não vive sem? Alguma comida que eu não vivo sem. Comida peruana. Comida peruana. Boa. Porque são minhas raízes, né? Então, ceviche? Ceviche. O ceviche é peruano. E tenho minhas receitas. Então, coisa boa. Eu gosto muito da culinária peruana. A minha origem é peruana, né? Pai e mãe. Então, a culinária peruana é uma culinária muito boa. E é uma das... Atualmente saiu, mês passado, dos melhores restaurantes do mundo. Sim. É um restaurante peruano que se chama Maidon, que fica em Lima, na capital do Peru. Então a gente sabe o tão especial que é a culinária peruana. Então, vai sempre lá pro Peru? Eu vou bastante. Normalmente eu ia muito, hoje eu vou umas 2, 3, até 4 vezes por ano, mas há negócios. Então vou visitar a família, vou a negócios, mas é uma coisa mais rápida. Boa. Doutor, você estivesse nessa área da odontologia, você gostaria de atuar em qual área? Se eu não tivesse, desculpa. Se você não atuasse, né, com odontologia, você gostaria de atuar em qual área? Qual outra profissão que você gostaria de ter? Outra profissão, e é engraçado que isso vai diretamente relacionado com, ao decorrer de alguns anos, o quanto eu me identifiquei com coisas não relacionadas à odontologia. Sim. Nos últimos anos eu parei muito de ser dentista. E isso é um comentário frequente das pessoas e que a gente não sabe que tem uma habilidade até que aquilo se nota muito presente. Inclusive comentários da nossa arquiteta, amigos que mexem com toda a parte de decoração do como eles falam, cara, você tem uma habilidade muito grande para design de interiores, para arquitetura. E eu falo, que interessante as pessoas comentarem. Falam, nossa, tudo que eu imagino que você não seja dentista, mas você tem um talento muito grande para essa área aqui que não é odontologia. E eu sempre falei, eu gosto muito da parte de direito. Legal, Então, eu acho que eu seria um bom advogado. Eu acho que eu seria, mas nunca me inclinei. Tá boa. Teve uma lição valiosa que você aprendeu sobre o amor? Sobre o amor, sim. Uma lição valiosa sobre o amor é ninguém dá o que não tem. Sim. Isso é uma situação muito relacionada à generosidade do ser humano. Sim. E a linguagem universal do amor. A gente sabe que na linguagem universal do amor a gente tem o amor, né? Eros, filos, diversos tipos de linguagem do amor. Mas o ninguém dá o que não tem você precisa estar muito bem alinhado com você para você dar amor. Isso é muito importante. A gente vê muito socialmente as pessoas, elas querem dar o que não tem. E o ato de generosidade, de abundância, de tão próspero que é o ser humano, com relação a certos valores de nobreza que nos fazem prosperar, a gente dar sem querer receber. Sim. Então o amor, ele é uma via de dois lados, mas a gente nunca pensa no retorno, e sim em dar. É o amor maior. Olha que legal.
como é que faz? Essa resposta vai virar um corte. Né? É muito ensinamento, viu? Tu gosta de ler, assim? Você sempre teve, assim, como é que fala? Foi estudioso, assim? Sempre, Rafael. Na minha família, nós somos 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãs mulheres e é engraçado essa história, que elas nunca gostaram de ler e só deram trabalho para meus pais. Eu sempre fui, desde criança, muito estudioso e eu levo isso desde criança e eu levo para a vida, né? Como o meu pai e minha mãe nunca me pressionaram por estudar, sempre eles falaram, olha, faça o que você quiser, mas a gente quer resultado. Sim. E essa liberdade imposta sobre um ser que está em formação, que está formando um caráter, é importantíssima. Porque a liberdade vai gerar em você uma pessoa que pode tomar decisões assertivas ou não. E a decisão, voltando à pergunta, por gostar de estudar, sempre foi uma decisão minha, né? Eu sempre estive entre os melhores da faculdade, da escola, na especialização, no mestrado, entre os melhores alunos do doutorado, sendo sempre referência como melhor aluno e ganhando muitos prêmios ao decorrer da minha área acadêmica, né? Eu ganhei muitos prêmios de melhor aluno, melhor trabalho científico. Isso sempre me motivou a ler mais, sim, a ter muito fundamentado qualquer opinião. Pessoas cultas, elas sempre fundamentam muito as suas respostas para que isso possa impactar. E quando a gente consegue impactar pessoas, chegar a corações, ter uma linguagem universal no qual as pessoas possam entender, precisa ter fundamento. E cabe a outra pessoa, não quero entender, então, tudo bem. Então o ler, para mim, me gerou muita bagagem, muito conhecimento. Tanto que na minha casa eu tenho uma área destinada, uma biblioteca, que é uma área destinada só para a leitura. Então eu preciso daquele ambiente para me conectar. Coisa boa. E olha, realmente, respostas muito enriquecedoras, viu? A conversa muito boa. Tem uma última aqui, acho que essa vai ser fácil para você. E o Dr. Edgar, pelo Dr. Edgar, como é que você se define hoje? Como é que você conta pra gente quem é você? Atualmente, eu me defino uma pessoa em constante aprendizado. E ao decorrer dos anos, eu sempre falo, hoje eu estou menos dentista que todos os anos anteriores, e eu estou menos professor que todos os anos anteriores. Então aquele sonho de ser dentista foi almejado desde a adolescência, e após alguns anos de estudo fazia sentido ser um professor, ensinar, compartilhar conhecimento para que pessoas possam ter acesso àquilo que eu poderia dar de melhor dentro das minhas capacidades que foram construídas. E no momento dessa constante transformação, o Edgar empresário, na frente das nossas clínicas odontológicas, das nossas 3 clínicas odontológicas, poder liderar pessoas, inspirar pessoas e fazer ali um serviço que seja notório para que as pessoas possam entender. A odontologia de qualidade, ela vai relacionada a quão humano está alguém ali liderando uma equipe, né? E dentro das nossas equipes nós temos no Espaço Figueira 14 dentistas, na Odontofico 8, na Ficus Odontologia também um número maior de dentistas. Então são pessoas que dependem de alguém, de um comando para poder, essa é a diretriz que a gente vai seguir. Sim. Então isso motiva a cada dia o Edgar empreendedor, o Edgar empresário a novos desafios. Maravilha! E olha, um desafio que você está cumprindo muito bem. As clínicas aí de excelência e o pessoal muito alinhado, né? Todo dentro de um propósito muito legal. É por isso que eu tenho um prêmio para entregar para você. Vamos lá? Legal. Doutor, vem para cá. Ô, doutor, que conversa boa, viu? Como é legal a gente falar a respeito de uma profissão tão interessante. E a gente fica muito feliz, né, por todo esse conjunto da obra, né? Homenagear você aqui também no Prêmio Melhores Profissionais da Cidade, entregar para você o certificado melhor endodontista, viu? Por todos esses seus projetos, por todo o seu ensinamento, pela forma como você treina, lida com a sua equipe e por todo essa qualidade que tem aí nas suas clínicas. A gente homenageia você aqui nos Melhores Profissionais da Cidade. Deixar agradecimento? Sim. Muito obrigado, Rafael. Eu só agradeço mais uma vez aí a recepção, o profissionalismo, a grande entrevista
E com certeza o prêmio nada mais é um reconhecimento ao nosso trabalho constante que a gente vem fazendo aí no mercado. Então, agradecer mais uma vez aí. Doutor, Deus abençoe, viu? E você continue aí com esse trabalho muito legal, de excelência. E olha, pessoal, esse foi o Prêmio Melhores Profissionais da Cidade. Continue acompanhando a gente em todos os canais da Rede Equar. Quem será o próximo ganhador do Prêmio Melhores Profissionais, hein? A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Aí.